não aumente o seu padrão de vida. Isso é o que todos de vocês ouvem, é o que eu ouvia muito e é o que a maioria das pessoas falam por aí. Mas será que aumentar o padrão de vida realmente é o problema? Eu discordo completamente e é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. Todos nós estamos aqui querendo aprender sobre educação financeira, desenvolver nossa educação financeira no intuito de melhorar de vida, de poder morar num lugar melhor, de poder andar num carro melhor, de fazer um mercado melhor, de ter uma vida melhor. E isso, consequentemente, para você alcançar isso, você vai ter que aumentar o seu padrão de vida no decorrer do tempo. Então, no meu ponto de vista, o grande X da questão, o problema não é você aumentar o padrão de vida, é você saber aumentar o padrão de vida. Essa é a grande diferença. Muitas pessoas se perdem financeiramente porque elas erraram o time de aumentar o padrão de vida e não souberam aumentar o padrão de vida, né? Então eu quero falar sobre isso no vídeo de hoje. Eu acho que uma coisa que eu vejo muito as pessoas errando é não levando em consideração na hora de aumentar o padrão de vida uma coisa que chama efeito cascata. E o que é o efeito cascata? Quando a gente começa a ganhar mais dinheiro, a gente quer pegar esse dinheiro e fazer o quê? Não, já vou morar num lugar melhor, já vou comprar um carro melhor, né? E isso, todo mundo quer fazer isso, e não tá errado, né? A gente tem que querer realmente, a gente só precisa saber como fazer isso. Quando a gente sai de uma moradia que a gente está hoje para uma moradia melhor, muitas vezes não é só o valor do aluguel ou a prestação que aumenta se você for comprar a moradia. Vários outros itens que a maioria das pessoas não leva em consideração e acabam se perdendo financeiramente. Por isso, tem que ser levado em consideração. Então, quando você sai de um bairro mais simples para ir para um bairro melhor, numa moradia melhor, você tem que entender que o seu aluguel ou a sua parcela vai aumentar, mas também o seu IPTU vai aumentar, o seu mercado vai aumentar, a escola do seu filho vai aumentar, o seu padrão de vida vai aumentar, porque se você mora num bairro mais simples e vai para um bairro melhor, a escolinha do seu filho que você pagava 500, num bairro melhor você vai gastar 1.000. O condomínio que antes você pagava 100, num prédio melhor ou num condomínio de casas melhor, você vai pagar 300. Né? O IPTU do seu imóvel, que era menor o imóvel, né, naquela região ou naquele estado, se você mudar, dependente, enfim, era 100, você vai pagar 200. Então, não é só a mudança do padrão do imóvel, você tem que levar várias outras coisas em consideração. A gasolina em determinado bairro vai ser mais cara do que num outro bairro, né? Então, a maioria das pessoas, quando elas mudam de padrão de vida, elas levam em consideração que, nossa, hoje eu moro no aluguel de 2.000, aquele apartamento lá tá 3.000 reais o aluguel num bairro muito melhor. Poxa, 3.000 reais eu já tô podendo pagar. E aí a pessoa não leva em consideração que o mercado depois vai ficar mais caro, que a escola do filho vai ficar mais cara, que a gasolina do carro vai ficar mais cara, que as festinhas da escola do filho dela, se a pessoa tiver filho, né, dos amiguinhos, vai ficar mais caro, né? Então, aí a pessoa muda para um bairro melhor, ela muda o padrão de vida e ela começa a se perder no dinheiro, porque aquela mudança não foi levada em consideração tudo isso, ela só levou em consideração que a parcela ou o aluguel caberia no bolso dela. O mesmo serve para carro, né? Eu vejo muita gente se perdendo com carro e o problema não está em você trocar de carro, está em você trocar de carro sem levar essas coisas em consideração. Se hoje você anda vamos pegar aí num carro popular, num Kwid, tu começou a ganhar muito dinheiro, foi promovido no seu trabalho, tá guardando dinheiro, tá indo tudo muito bem, você agora consegue pagar a parcela de uma BMW. Consigo fazer um consórcio e pagar a parcela de um BMW. Nossa, top, vou fazer. Foi contemplado, vou comprar a BMW. Saiu do Kwid e foi para a BMW. Só que você levou em consideração o quê? Só o valor da parcela. O IPVA é mais caro, a manutenção é mais caro, trocar o pneu é mais caro,
A gasolina você vai gastar o dobro. Então, muitas vezes as pessoas elas levam em consideração somente se a parcela cabe no bolso ou não, e elas esquecem todos os outros fatores que estão por trás, né, daquela mudança de vida. E o nome disso chama efeito cascata. Então, se você vai para um carro muito melhor, né, vai aumentando o seu custo de vida de PVA, de gasolina, de manutenção, de pneu, de depreciação. Se você vai para um apartamento muito melhor, não é só a parcela que fica muito mais caro, é o bairro que fica mais caro, então o mercado fica mais caro, condomínio, IPTU, despesas com a manutenção do imóvel, a gasolina, o mercado, enfim, tudo vai ficando mais caro. Então é um efeito cascata que as pessoas não levam em consideração ao aumentar o padrão de vida. Então, quando você for aumentar o padrão de vida, tomar o cafezinho de lei, né? Esse é um momento que eu sinto muito prazer em vir bater esse papo com vocês, pessoal. E quando a gente fala a respeito de mudar o padrão de vida, o problema não está em aumentar o padrão de vida. O problema está em você não levar em consideração esse efeito cascata. Então, se você quer aumentar o seu padrão de vida, não tem problema, contando que você está aumentando a sua receita, que você continua poupando de 20% a 30% dos seus ganhos, mas se organize para mudar o seu padrão de vida. Quando você for, né, mudar o aluguel, quando você for mudar o seu carro, qualquer outra mudança que você vá fazer no seu padrão de vida, comece a levar em consideração todos esses fatores, né? Começa a entender tudo que está por trás dessa mudança para você jogar isso no seu fluxo de caixa, na sua planilha de organização, no seu caderninho, cada um vai fazer da forma como acha melhor, para ver se vai fechar essa conta para você e você vai continuar poupando de 20 a 30% dos seus ganhos, né, para você ir acumulando patrimônio, para na hora que você chegar na fase, né, de improdutividade, você ter um dinheiro para se manter. Porque a maioria das pessoas muda o padrão de vida e depois elas param, né, de conseguir poupar o dinheiro e começam a fechar no 0 a 0, porque elas não levaram esses fatores em consideração, como eu já falei aqui no vídeo para vocês. E aí você fica numa linha tênue que você para de poupar o dinheiro, você começa a fechar no 0 a 0. E se acontece um imprevisto, você fecha no negativo e aí você começa a consumir das suas reservas. E muitas vezes as pessoas, às vezes, elas não têm nem reservas, né? Elas vão ganhando mais dinheiro, começam a aumentar o padrão de vida sem levar esses fatores em consideração, começa a ficar no 0 a 0 e depois começa a pedalar. Surge um imprevisto, fecha no negativo, não formou reserva, entra no especial, aí já toma um empréstimo para quitar o especial, porque ela começou a estudar educação financeira e viu que os juros do cheque especial é muito mais alto, então vale a pena ela tomar um empréstimo para quitar aquele especial, e agora ela já tem uma parcela por mês, e ela continua nesse padrão de consumo que ela não enxerga porque o dinheiro dela não está sobrando, porque muitas das vezes são coisas invisíveis no fluxo de caixa. A hora que vem a manutenção do carro, a hora que você está no mercado, ela nem percebe que o mercado dela aumentou, que no bairro antigo dela ela gastava R$ 800, agora ela está gastando 1.200 comprando as mesmas coisas, e ela fala, mas eu continuo comprando as mesmas coisas, né? Como que não está sobrando dinheiro, né? E aí começa a virar um endividamento. Aí às vezes ela faz um consignado, ela toma um crédito, e aí começa a virar aquela bola de neve que a pessoa não sabe nem por que ela entrou nessa bola de neve. E isso se deu simplesmente ao fato dela ter mudado o padrão de vida sem levar em consideração coisas simples, né? Poxa, se eu vou para um bairro novo, nesse bairro aqui, quanto eu gasto de gasolina? E nesse bairro novo, quanto que é a gasolina do meu carro? Poxa, se eu vou para um bairro novo, quanto que é o mercado? E pessoal, eu sei que eu falo pro Brasil inteiro aqui. Eu sei que vai ter gente que tá falando assim, nossa, o que ele tá falando é uma viagem muito grande. Na minha cidade é tudo meio padronizado o preço. Realmente, se você mora numa cidade de interior, as coisas vão ser tudo meio padronizado. Agora, o cara que mora em São Paulo, o cara que mora no Rio de Janeiro, o cara que mora em Belo Horizonte, o cara que mora em João Pessoa, o cara que mora nos grandes centros do nosso país, meu irmão, se você mora num bairro simples e vai para um bairro nobre, o seu custo de vida dobra, o mercado dobra,
a escola do seu filho às vezes triplica, a gasolina às vezes triplica. Eu lembro que uma vez eu estava em São Paulo e meu carro ele é diesel. E para encher o tanque do meu carro era em torno de, sei lá, encher o tanque não, desculpa, eu pago em torno de R$ 6 no litro do diesel. Eu tava no Jardins, eu paguei R$ 7,50 no litro do diesel. Vocês têm noção que é isso? Então, a maioria das pessoas não levam isso em consideração. Elas pensam só, tipo, nossa, eu consigo pagar a parcela, consigo pagar o aluguel e vou mudar. Então, antes de você mudar o padrão de vida, o problema não está em mudar o padrão de vida, está em você não levar esses fatores em consideração. Então, para que você possa mudar o padrão de vida e evoluindo na sua carreira, ganhando mais dinheiro e melhorando a sua qualidade de vida, comece a levar todos esses fatores em consideração antes de mudar o padrão, porque aí você vai conseguir mudar o padrão de vida e vai conseguir continuar poupando de 20% a 30%, vai conseguir ter qualidade de vida e ao mesmo tempo investindo para o seu futuro. Então, essa é a conclusão do vídeo. O problema não está em você aumentar o padrão de vida, o problema está em você não levar em consideração esses fatores, beleza? Se vocês gostaram desse conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, de compartilhar com o máximo de pessoas. E comenta aqui, né? Vamos bater esse papo. Você hoje já leva em consideração essa questão do efeito cascata? Você já passou por essa questão de aumentar o padrão de vida e começar a se desorganizar e nem saber por onde começou a se desorganizar? Né? Vamos bater esse papo aqui no comentário, que eu gosto bastante do relato de vocês e eu aprendo muito com vocês. Pessoal, tamo junto, até logo a todos e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.